Você já ouviu falar de um lugar onde o casamento não existe, os homens não têm nenhuma autoridade e o sexo rola livremente, sem julgamento, sem posse, sem amarras? Não, isso não é roteiro de filme proibido, nem uma utopia inventada por algum maluco. Esse lugar existe, é real e fica na China. Mas calma, não é a China que você conhece dos arranha-céus, da censura pesada e do controle rígido. É uma China escondida, silenciosa, quase secreta. Uma China que muitos chineses fingem que não existe. O nome do povo? Mozu. Uma comunidade misteriosa que vive ao redor do Lago Lugu, nas montanhas da província de Yunnan, isolada do resto do país e, até pouco tempo atrás, completamente invisível para o mundo. Mas o que torna os Mozu tão fascinantes e tão desconfortáveis para muita gente é a forma como eles enxergam a família, o amor e o sexo. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre relacionamentos, paternidade, casamento, fidelidade. Aqui, nada disso vale. Eles vivem sob o comando das mulheres. A linhagem é passada pela mãe, os filhos são criados pelas tias e avós. E os homens? Bom, os homens visitam à noite e voltam para casa antes do café. Literalmente. E aí vem a pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Isso é liberdade ou é tradição disfarçada? É empoderamento ou apagamento do masculino? É uma sociedade avançada? Ou uma que parou no tempo? No vídeo de hoje, aqui no canal Moral da Mente, a gente vai mergulhar nesse universo que parece surreal, polêmico e, ao mesmo tempo, profundamente humano. Então já se inscreve no canal, deixa o like e prepara o cérebro, porque você vai conhecer a cultura mais misteriosa da China e talvez a mais livre, ou a mais incompreendida. Quem são os Mozu? O povo invisível da China moderna. Imagine viver em um lugar onde a avó é a chefe da casa. Os homens não têm autoridade sobre os filhos, e o sobrenome que importa é o da mãe. Parece outra dimensão, né? Pois essa realidade existe e se chama Mozu, uma minoria étnica que vive praticamente isolada no sudoeste da China, na região montanhosa do Lago Lugu. Com uma população de pouco mais de 40 mil pessoas, os Mozu desafiam tudo que você conhece sobre estrutura familiar, gênero e poder. Eles seguem uma organização matrilinear, onde a linhagem é passada de mãe para filha e os homens têm um papel secundário, para não dizer decorativo. Aqui, quem manda são as mulheres. Elas são donas da casa, da herança, da autoridade familiar. Os filhos nascem, crescem e vivem sob o teto da mãe, junto com as tias, avós e irmãs. E os pais biológicos? Muitas vezes nem são conhecidos ou simplesmente não participam da criação. Mas essa estrutura não é uma invenção moderna, nem uma revolução feminista. Ela é ancestral e se manteve intacta por séculos graças ao isolamento geográfico e à resistência cultural. Tanto que o próprio governo chinês evita dar muita atenção aos Mozu. Por quê? Porque essa sociedade funciona sem casamento, sem hierarquia masculina e sem o modelo de família tradicional que o partido tanto preza. O mais curioso é que, mesmo vivendo dentro da China, os Mozu não falam chinês no dia a dia. Eles têm sua própria língua, seus rituais, suas crenças e um modo de vida que parece congelado no tempo. E talvez seja por isso que tanta gente considera os Mozu um mistério, inclusive os próprios chineses. Mas esse mistério tem um preço. Com a chegada do turismo e da modernização, muita coisa começou a mudar. Jovens Mozu estão divididos entre manter a tradição ou se render ao mundo de fora. E é aí que começa o conflito. Nos próximos capítulos, você vai ver que, por trás dessa sociedade liderada por mulheres, existe muito mais do que excentricidade. Existe uma estrutura delicada, uma pressão social silenciosa e um modo de viver que pode parecer liberdade, mas que também tem suas sombras. Uma sociedade sem pais, onde os homens não são pais. Sim, você leu certo. Na sociedade Mozu, o conceito de pai simplesmente não existe como conhecemos. E não é exagero. Os filhos nascem, crescem e são criados pelas mães, tias e avós. Já o homem que ajudou a produzir aquela criança, ele continua morando na casa da mãe dele, seguindo a vida dele, como se nada tivesse acontecido. E, culturalmente, tá tudo certo. O papel paterno, no sentido tradicional, é irrelevante entre os Mozu. Quem educa é a mãe, quem disciplina é a avó. Quem dá exemplo é o tio materno. Sim, o irmão da mãe tem mais autoridade sobre a criança do que o próprio pai biológico. O homem pode visitar,
pode se envolver emocionalmente, mas ele não tem responsabilidade social sobre o filho, não paga pensão, não tem guarda compartilhada e, em muitos casos, nem convive com a criança. Isso gera um impacto brutal na nossa cabeça ocidental. Como assim um filho cresce sem pai, sem figura masculina direta? Mas o curioso é que, entre os Mozuo, esse sistema não é visto como abandono. Pelo contrário, é visto como equilíbrio. Eles acreditam que o vínculo familiar mais forte deve ser com quem está presente todos os dias, e o pai, nesse modelo, é um visitante, respeitado, mas periférico. Essa lógica afeta toda a dinâmica social. O homem Mozuo vive na casa da mãe, mesmo depois de adulto. Ele trabalha com a família materna, cuida dos sobrinhos e só sai de casa à noite. Quando vai visitar a parceira, num modelo que eles chamam de casamento andarilho, que a gente vai explorar no próximo capítulo, e já adianto, é polêmico. Mas aqui entra uma reflexão importante. Será que isso é liberdade afetiva? Ou uma forma camuflada de desconexão emocional? Será que a ausência do pai não gera impacto psicológico nos filhos? Ou será que a gente é que romantiza demais o papel paterno? Os Mozuo vivem assim há séculos, sem trauma coletivo, sem crise familiar. Para eles, esse é o normal. E talvez a pergunta não seja por que eles fazem isso, mas sim por que isso nos incomoda tanto. No próximo capítulo, você vai entender como funcionam os relacionamentos nessa cultura. Sexo sem posse, amor sem casamento e zero ciúmes. Pelo menos na teoria. As mulheres no poder e os homens na casa da mãe? Se no resto do mundo os homens costumam ocupar o topo da pirâmide familiar, política e social, entre os Mozuo a realidade é o avesso. Quem manda é a mulher. E quando eu digo manda, é manda mesmo. Nas famílias Mozuo, a matriarca é quem toma as decisões. Ela controla o dinheiro da casa, organiza o trabalho, decide o rumo da família e comanda tudo de cima. E quanto mais velha ela é, mais respeito carrega. A figura da avó-chefe é praticamente sagrada. Se ela fala, ninguém contesta. Nem o tio mais forte, nem o irmão mais velho. Os bens familiares, como terras, casas e até o gado, são todos passados de mãe para filha. O homem, por mais trabalhador que seja, não herda nada. Isso mesmo, nada. Quando morre a matriarca, quem assume é a filha mais velha. E assim por gerações. Agora pensa comigo. No mundo inteiro, a mulher luta para conquistar espaço, poder, autonomia. Entre os Mozuo, isso já é a regra há séculos. Elas não pedem espaço, elas já nascem com ele. E os homens são criados para respeitar, obedecer e voltar para a casa da mãe depois dos encontros amorosos. Sim, é isso mesmo. Um homem pode até ter uma relação estável, mas ele não vive com a parceira. Ele continua morando com a família materna a vida inteira. Vai trabalhar, cuidar dos sobrinhos e, à noite, sai discretamente para visitar a mulher com quem se relaciona. E volta antes do amanhecer. Esse papel masculino para muita gente de fora parece submisso, mas entre os Mozuo é visto com naturalidade. Eles não associam poder com masculinidade. O homem é valorizado por outras coisas: força física, lealdade à família, respeito à tradição. Mas não por controlar ninguém. E olha que curioso, não existe competição entre homens por liderança. Ninguém briga por trono, porque o trono é feminino. E todo mundo sabe disso desde criança. Aí entra a reflexão. Será que os Mozuo são uma sociedade injusta com os homens? Ou será que eles simplesmente inverteram os papéis e funcionam melhor assim? O fato é que, diferente da nossa cultura, o homem Mozuo não é o centro de nada. E, surpreendentemente, parece que eles convivem muito bem com isso. Mas se você acha que tudo isso já é o suficiente para causar polêmica, espera só até conhecer o tal do casamento andarilho, onde sexo livre é tradição e ciúme é considerado um desvio emocional. Quarto, o casamento andarilho. Sexo livre sem compromisso? Se você acha que o conceito de casamento já não faz muito sentido hoje em dia, imagina uma sociedade inteira onde ele simplesmente não existe. Bem-vindo ao mundo Mozuo, onde o que a gente chama de relacionamento sério não passa de um encontro noturno e bem discreto. O famoso casamento andarilho é a prática tradicional dos Mozuo. E como o nome sugere, o homem literalmente anda até a casa da mulher com quem ele se relaciona. Só pode entrar à noite, sem chamar atenção. Dorme lá, se for aceito. E antes do sol nascer, precisa ir embora. Sem café da manhã, sem escova de dente, sem mala.
Um esquema quase clandestino, mas completamente aceito por toda a comunidade. Esse modelo permite que as mulheres escolham livremente seus parceiros sexuais, sem compromisso de monogamia, sem aliança, sem papel assinado e sem nenhuma obrigação futura. E o mais impressionante, não existe cobrança emocional. Se ela quiser ver outro cara amanhã, ninguém tem o direito de questionar. Mas atenção, isso não significa promiscuidade. Pelo contrário, existe todo um código de respeito e discrição. Nenhuma mulher sai por aí fazendo desfile de macho. E os homens também sabem que não têm direito de exigir exclusividade. Entre os Mosul, ciúmes é sinal de desequilíbrio emocional. E tentar controlar alguém é visto como uma fraqueza, quase uma ofensa à tradição. Claro, para os olhos ocidentais, isso parece libertinagem. Mas para eles, é só a maneira mais natural de se relacionar. Não existe o peso do casamento, nem a prisão do divórcio. As relações duram enquanto houver desejo, afeto ou conveniência. Quando acaba, cada um segue seu caminho, sem briga, sem escândalo e, pasme, sem pensão. Mas nem tudo é conto de fadas. Esse modelo também gera suas tensões. Muitos jovens Mosul que saem da vila e estudam nas cidades maiores acabam questionando essa tradição. Alguns querem monogamia, outros sentem falta de vínculo mais forte. E tem até quem critique o sistema por deixar os homens emocionalmente distantes dos próprios filhos, já que eles nem vivem com as crianças. Ainda assim, o casamento andarilho continua sendo o símbolo máximo da liberdade Mosul. Um tipo de relação que parece moderna demais até para quem vive em 2025, mas que já existe ali há séculos. No próximo capítulo, a gente vai olhar com mais atenção para eles. Os homens Mosul, que vivem à margem do poder, sem herança, sem autoridade e, muitas vezes, sem lugar. A vida secreta dos homens Mosul, sem herança, sem mando, só desejo. Enquanto no resto do mundo, o homem costuma ser visto como o provedor, o chefe da casa ou o líder da matilha. Entre os Mosul, ele ocupa um papel quase simbólico. Aqui, o homem nasce, cresce e morre na casa da mãe. E esse ciclo raramente é quebrado. Ele não herda nada, nem da mãe, nem do pai. Aliás, pai, nesse caso, nem entra na equação. O patrimônio passa de mãe para filha. As decisões da casa são tomadas pelas mulheres mais velhas. O que sobra para ele? Força de trabalho, obediência e o tal do andarilho noturno. Durante o dia, o homem Mosul trabalha com a família materna, cuida da terra, do gado, das tarefas manuais. À noite, ele pode sair discretamente para encontrar a parceira que escolheu, ou que o escolheu, em sua caminhada do amor. Mas ele não tem direito sobre ela, nem sobre os filhos que podem surgir dessa relação. Na prática, o homem Mosul vive num ciclo de prestação de serviço. Ele não é dono de nada, não lidera a casa, não exerce paternidade ativa e nem sempre é valorizado como parceiro de vida. Ele é visto mais como um colaborador e como um amante eventual. Isso significa que os homens são infelizes? Não necessariamente. Muitos vivem em paz com essa estrutura. Estão acostumados, respeitam as tradições e muitos nem cogitam questionar o sistema. Afinal, essa é a única forma de organização social que eles conhecem. Só que com o avanço da modernidade, essa aceitação começou a ser desafiada. Jovens Mosul que vão estudar nas cidades maiores voltam com a cabeça diferente. Começam a questionar por que não têm direito à herança, por que não podem morar com a parceira, por que não têm qualquer influência na criação dos filhos. E em alguns casos, o conflito é inevitável entre a tradição que não dá espaço e o desejo masculino de existir como mais que um figurante familiar. Essa vida escondida dos homens Mosul também gera um outro tipo de impacto, a invisibilidade emocional. Eles não têm a figura de pai para se espelhar, não exercem o papel de marido e são ensinados desde pequenos a não reivindicar espaço. Isso cria homens silenciosos, prestativos, mas muitas vezes desconectados de si mesmos. No próximo capítulo, a gente vai ver como essa cultura ancestral está lidando com o maior desafio dos tempos modernos: o turismo, a internet e o choque com o mundo de fora. O choque com a China moderna. Quando o Wi-Fi encontra o ritual ancestral, por séculos, os Mosul viveram isolados do resto do mundo, protegidos pelas montanhas do sudoeste chinês e pelas próprias tradições. Mas isso mudou, e mudou rápido. A chegada do turismo, da internet e do capitalismo começou a espremer uma cultura que, até pouco tempo, parecia intocável.
Hoje, enquanto a matriarca ainda comanda a casa, o sobrinho adolescente está no celular vendo vídeo de TikTok. A jovem Mozuo, que antes seria a herdeira natural da linhagem, agora sonha em ser influenciadora, estudar em Pequim, casar no estilo ocidental, com aliança, festa, véu e grinalda. E isso está gerando uma crise silenciosa dentro da comunidade. O turismo foi um dos primeiros gatilhos desse choque cultural. O Lago Lugu virou destino de curiosos do mundo inteiro, todos querendo ver a última sociedade matriarcal do mundo. Mas em vez de preservar a essência, muitos moradores viram nisso uma chance de lucro e começaram a adaptar ou até encenar tradições para agradar os visitantes. Casamentos andarilhos encenados, danças tradicionais forçadas, aldeias culturais com shows que mais parecem teatro. A cultura, que antes era viva, virou produto turístico. E quando a tradição vira atração, ela começa a morrer um pouco por dentro. A internet também mexeu com tudo. Jovens Moçu agora têm acesso ao mundo inteiro. Eles veem casamentos ocidentais, relacionamentos diferentes, novas formas de se conectar. E começam a questionar: por que eu não posso casar com a pessoa que amo? Ou por que meu pai não pode morar comigo? Perguntas que antes nem existiam. E o governo chinês oficialmente ignora, mas na prática já deixou claro que esse modelo de sociedade não se encaixa nos valores socialistas modernos. A pressão para padronizar, modernizar e civilizar os Mozu é real. Há escolas obrigatórias, controle da educação e incentivo à assimilação com o restante do país. O resultado é um povo dividido, os mais velhos tentando manter a tradição viva, os mais jovens querendo liberdade para decidir seu próprio futuro. Irônico, não? Em uma sociedade que é vendida como o símbolo da liberdade afetiva, os jovens agora lutam por outro tipo de liberdade. O que nos leva ao último capítulo, afinal, essa cultura é real mesmo? Ou virou vitrine exótica para gringo ver? É hora de encarar a verdade que muitos ignoram. Verdade ou romantização? O que a China quer esconder sobre os Mozu? Tudo muito bonito, né? Uma sociedade sem casamento, onde as mulheres mandam, os homens obedecem e todo mundo vive livre e feliz. Mas será que essa história é mesmo tão perfeita quanto parece? Ou será que os Moçu viraram uma vitrine montada, meio pela tradição, meio pelo marketing? Para começar, é preciso entender uma coisa. O governo chinês não gosta de anormalidades, e os Moçu, com sua estrutura matriarcal, liberdade sexual e rejeição ao casamento tradicional, são uma anomalia gigante dentro da ordem social que o Partido Comunista prega. Ou seja, eles não são exatamente celebrados por Pequim, mas também não são atacados diretamente. Por quê? Porque os Mozu viraram atração turística e, enquanto renderem dinheiro, rendem silêncio. Hotéis com experiência cultural, tours por vilas tradicionais, shows de dança. Tudo isso gera renda, e renda gera tolerância. Mas tolerância não é aceitação, e aí entra o dilema. Até que ponto essa cultura é preservada? E até que ponto ela é fabricada para turista ver? Muitos estudiosos apontam que a maioria dos jovens Moçu já não segue as tradições à risca. O casamento andarilho virou exceção, o matriarcado está enfraquecido e os novos casais já buscam relações mais parecidas com o que vemos no resto do mundo. Mas isso quase não é mostrado, porque não vende. O que vende é a imagem da sociedade feminina exótica e do paraíso do amor livre. Outra questão: será que essa liberdade toda é realmente sentida pelas mulheres? Ou será que elas, mesmo liderando, também vivem aprisionadas em uma estrutura que espera delas um comportamento específico, uma imagem idealizada de fêmea alfa, que nunca fraqueja? E os homens? Será que o silêncio deles é respeito à tradição? Ou resignação por não terem espaço para falar? A verdade é que a cultura Moçu talvez nunca tenha sido tão ideal quanto parece, e hoje certamente não é mais. O que vemos pode ser um espelho distorcido, parte verdade, parte encenação, parte sobrevivência num mundo que insiste em transformar até as culturas mais puras em espetáculo. A história dos Moçu parece mágica, um povo onde a mulher comanda tudo, onde o amor é livre e o homem aceita seu papel sem brigar. Mas quando olhamos mais de perto, a beleza dessa cultura vem carregada de complexidade, silêncio e muita coisa que ninguém fala. Será que é mesmo uma sociedade tão livre? Ou é só um modelo diferente, com suas próprias regras e suas próprias prisões? Será que a ausência de casamento traz liberdade emocional,
ou só desconexão? E mais, será que os Mosu representam o futuro das relações ou um passado que o mundo se recusa a deixar morrer? A verdade é que nenhuma cultura é perfeita, nenhuma tradição é só bonita. Toda estrutura social cobra um preço, seja para quem manda ou para quem obedece. O que a história dos Mosu nos mostra é que até a liberdade precisa de limites. E até o amor livre tem um código invisível. Mas antes de sair do vídeo, segura essa dica. Clica agora no vídeo que está aparecendo na tela. Esses 10 países detestam brasileiros e ninguém fala sobre isso. Se você acha que ser brasileiro é tranquilo em qualquer canto do mundo, você precisa assistir isso. Tem país que já te odeia antes mesmo de você dizer bom dia. Confere lá. É polêmico, real e pode te salvar de um perrengue feio. Canal Moral da Mente, onde a viagem é cultural, a informação é sem filtro. E o mundo nunca mais vai parecer igual.